Ouvindo aí você falar sobre essas coberturas especiais, né, que você fez ao longo de sua vida, e a gente perceber ali que, para mim, jornalista é sempre assim uma forma de atenção sobre a vida, né, um olhar que a gente lança sobre a vida. E você ficou durante 20, né, poucos anos, como você disse, lançando esse olhar sobre a vida e transmitindo ali através de suas reportagens. Pelo que eu sei, né, foi a partir de 2009 que você resolveu deixar, né, não deixar de lado, né, mas sair do jornalismo e ingressar nessa área da escrita, né, na escrita como um escritor que escreve em livros. E aí você começou ali primeiro no país de Obama, né, a partir justamente de uma reportagem, de um tempo de reportagem que você fez. Mas o que a gente fica pensando, né, o que levou você, né, como jornalista, atento aos fatos ali, de repente sair dessa área que você já estava, né, com uma carreira brilhante, e, de repente, investir nessa escrita, né, em escrever livros, em transmitir esse olhar, né, que você tinha ali através dessa reportagem para os livros. Como é que foi esse início na sua carreira? Elisângela, na verdade, o livro nasceu para mim antes do jornalismo, porque eu entrei no jornalismo por causa do livro. Eu, com 13, 14 anos, comecei a escrever poesia, depois escrevi música, letras de música, e comecei a escrever prosa, ficção, e vi que isso era o que eu queria fazer da minha vida. Eu queria escrever, né? Eu não tinha vontade de ser repórter de televisão, nunca pensei nisso, né? A gente falou disso agora há pouco. Então, o livro veio antes. O jornalismo veio da seguinte maneira: Rodrigo, você não vai ser um escritor se você não tiver vivido. Então, primeiro vive, conhece o que você puder conhecer da vida. Se você puder conhecer o mundo, que era o que eu queria, né? Viajar o mundo, conhecer pessoas diferentes da minha cultura, diferentes que não fossem nem do meu país, né? Que pensassem completamente diferente de mim. Vai conhecer o que você puder conhecer da vida e depois você volta para escrever. Porque o mais importante de um livro não é a beleza da palavra, é o que está dentro daquelas linhas, é o conteúdo que tem ali. Ninguém vai ler um livro só porque as palavras são bem escritas. Até vai, você pode até achar uma poesia bonita pela forma, mas isso não vai durar muito. Tem que ter algo dentro do livro. O conteúdo é o que define, né? E você só adquire conteúdo quando você vive. Eu não posso ficar aqui trancado na biblioteca a vida inteira, ou ter com 17 anos me trancado numa biblioteca e achar que eu ia conhecer o mundo. Não posso ficar no telefone celular o dia inteiro sem viver a vida e achar que vou conhecer o mundo. Viver é experimentar o outro, né? Então eu precisava conhecer diversos outros. Então assim começou o jornalismo, ou seja, para um dia eu poder voltar para a literatura. Isso acabou acontecendo. Depois de muitos anos já como jornalista, eu comecei a perceber que eu já tinha algumas histórias, algumas experiências e algum conteúdo que poderia ser transformado em livro. Isso começou em 2009, né? Como você falou, com a eleição do Obama. Curioso que a gente está vindo agora de uma eleição nos Estados Unidos de novo. Depois eu fui falar do Haiti e logo em seguida resolvi que queria falar sobre o Brasil. Quando fui escrever sobre Nossa Senhora Aparecida, eu queria entender a cultura brasileira, né? Eu queria entender como aquela santinha de barro frágil tinha se tornado uma imagem do Brasil, tanto quanto era o futebol, o carnaval, diversas, a bandeira brasileira. A Aparecida representava o Brasil. Eu achava que merecia uma biografia histórica, né? Sem o conteúdo da devoção nesse momento, e sim com a abordagem histórica. Então, foi assim, né? Eu queria voltar à literatura, fui voltando pelo jornalismo e aos poucos eu fui entrando em outros ambientes literários, né? Começou com Aparecida, essa minha mudança. Escrevi diversos livros e continuo escrevendo sobre temática cristã. Agora, nesse momento, né, o livro Cristo, acabei de lançar, falando da ressurreição de Jesus, até toda a missão dos apóstolos, né, os apóstolos saindo para pregar o cristianismo pelo mundo. Nem se chamava cristianismo ainda no começo, né? A religião, a mensagem de Jesus, até a trágica morte dos apóstolos Pedro e Paulo, e continuando com a destruição de Jerusalém. É parte de uma série que eu comecei com o livro Jesus, o homem mais amado da história. Esse segundo volume é o Cristo, e ainda tem pelo menos mais um volume que eu vou escrever e devo publicar no ano que vem ou no seguinte. Então, Elisângela, era o chamado original, a minha vocação original era a palavra, era escrever.
era falar, talvez, eu nem sabia disso, mas estava na escrita. A televisão, o jornalismo é que foi por acaso. O livro, então, quando eu comecei em 2009, 2010 e segui, foi a concretização daquilo que eu tinha sonhado lá atrás.